Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do YouTube. Estou aqui novamente com o Henrique César para a gente falar sobre o CFA e sobre alguns temas que me interessam bastante, que é o tema da regulação, do exercício de algumas atividades, sobre o que pode, o que não pode, como funciona, né, esse mercado de assessores de investimento nos Estados Unidos, como que é esse mercado todo. A gente sabe que esses mercados são todos diferentes e por isso que eu trouxe o Henrique César aqui para falar para a gente situar o CFA, né? A grande especialidade do Henrique é o CFA, situar o CFA nesse mercado de prestação de serviço de investimento. Obrigada, Henrique, pelo fato de você ter aceitado esse convite de novo. Na realidade, é um segmento, né, da nossa última aula. Eu vou chamar de aula porque foi quase uma aula mesmo. E já agradeço aqui sua participação e seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Vivian. Obrigado realmente pelo convite. Eu gosto muito de falar, né, de qualquer informação que possa ajudar as pessoas a crescer no mercado financeiro. Eu estou realmente disposto. Então, vamos lá. No vídeo anterior, nós explicamos o que era, né, o CFA Charter, né, a carta CFA, explicamos um pouco do processo, etc. Então, agora vamos tentar inserir isso, né, no mercado financeiro, ou como que ela estaria inserida. Então, a gente precisa fazer uma distinção, a gente comentou, né, nós comentamos no vídeo passado, que tem as credenciais que estão obrigatórias para se trabalhar no mercado. Então, no mercado americano, nós temos as chamadas Series, S-E-R-I-S, as séries, né? E são várias. Tem a 3, tem a 7, que é a mais conhecida, né? Mas tem várias, 55, 52, 62, 66, 64, assim vai. Então, é uma infinidade, né? Uma proporção, guardando a proporção. Muito bem. Estas credenciais que eu acabei que são obrigatórias, elas não, o CFA não vai substituí-las. Não Não é tem, substituição. não tem, tá? Então, para trabalhar no mercado, por exemplo, como um broker, né, ele vai ter que ter o Series 7. Tá? Se você quiser trabalhar, por exemplo, com clientes, né, você vai ter uma carteira de clientes, você vai ter que, né, você vai ser um security agent, por exemplo, né? E vai trabalhar com o público, você vai ter que ter o Series 63, por exemplo, tá? Ou 64, dependendo do caso. 65, perdão, dependendo do caso. Tá? Pelo Então, visto, o mercado americano é igual ao brasileiro, cheio das complicações, mas eu estou achando que o brasileiro é mais simples. Vamos lá. agora, eu não sei como é que está no mercado brasileiro com relação ao que a gente chama nos Estados Unidos de lawsuit, né? Você que é advogado deve saber, né? Aquelas, por exemplo, um processo. Nos Estados Unidos, o processo é pesado se cometer algum erro, alguma coisa. Então, essas credenciais, elas estão aí para isso também, para ajudar que as empresas, né, os bancos, etc., elas estejam realmente fazendo as coisas do jeito correto, porque senão elas podem vir aí a pagar um preço muito alto, né, no futuro. Então, realmente é por isso que tem muitas, né, para cada segmento do mercado financeiro, você vai ter uma credencial dessas, uma regulatória dessas obrigatória. Tá? Por exemplo, se eu for trabalhar no mercado de opções, eu vou ter que ter uma series para o mercado de opções, mercado de futuros, né? E assim vai. E você comentou aí, né, já de dois profissionais, né, o broker e o dealer, cada um com suas séries, né? Você falou que o broker é a série 7 e o dealer é uma outra, mas assim, no que diz Os respeito três. à profissão, né, às atividades ali que eles exercem, qual que é a grande diferença? Bom, então vamos por partes, tá? O broker e o dealer são dois agentes diferentes, eles têm, o trabalho deles é diferente. Agora, os dois precisam do Series 7, se forem Ah, negociar, tá? E os dois vão precisar de series mais específicas, dependendo do tipo de investimento que eles estão negociando. Porque eu posso ter um broker e um dealer em derivativos, né? Eu posso ter um broker e um dealer de opções, de swaps, ou um broker e um dealer de ações, de renda fixa. Então, cada ramo vai ter um series para aquela área. Agora, a diferença básica entre um broker e um dealer é que o broker, ele é um agente de um terceiro. Então, uma pessoa que não tenha
O Series 7 não pode comprar ações. Então, se eu precisar comprar ações, né, alguém, o investidor, vai ter que ligar para o broker, né, contactar um broker, e o broker vai lá e compra ou vende a ação. É só isso. Então, o broker trabalha com comissões. Né? Ele trabalha ali, ele é um agente de quem não tem aquela credencial para poder agir, para fazer a compra e venda do ativo financeiro. O dealer, ele já é um independente, ele não trabalha para cliente, né? Ele não representa clientes. Então, o dealer geralmente é uma pessoa, é um indivíduo, um investidor que tem uma quantidade muito grande de ações, né? Ou daquele ativo financeiro, e ele então movimenta o mercado. Então, a função do dealer realmente é movimentar um pouco o mercado. Quando o mercado está parado, ninguém está comprando, não está negociando, o dealer tem que entrar e movimentar um pouco esse mercado. Então, para quem vê filme, assiste televisão, pessoal que não está muito, né, está inserido no mercado, mas já teve alguma exposição a isso, se você for ver o New York Stock Exchange, né, o floor, que a gente chama, né, o local, você vai ver que lá tem várias ilhazinhas, umas ilhas. Cada ilha tem um postezinho com o nome da empresa. Então, tem GM, Ford, e atrás daquele postezinho, né, daquela plaquinha, tem uma pessoa ali. Antigamente era aquela pessoa que estava com um caderninho assim, colocando, né, anotando quem compra, quem vende, você fazia assim, fazia assim, fazia assim, né? Não sei se vocês já viram isso em filmes. Aquela pessoa que está tomando nota ali, quem está aquele ali é o dealer, tá? Aquele ali é o dealer. E aqueles que estão comprando e vendendo, eles são os brokers. Então dá para ver mais ou menos por aí qual é a diferença. Então, assim, então um investidor, vamos supor, eu nasci nos Estados Unidos, sou americana, vamos colocar isso como exemplo, eu quero comprar ações da Disney. Eu não posso ir lá no aplicativo da minha corretora e comprar? Pode, mas não é você que está comprando, é o broker da corretora que está comprando em seu Então, nome. aí a corretora registra essa ordem e o broker Isso, vai lá e executa? isso. É o Mas eu broker que também está. posso ligar para o meu broker e falar, broker, compra para mim 100. Aí ele Isso. vai, muito possivelmente, ele vai me mandar uma notificação para eu autorizar por escrito. Depende de como você tiver a sua carteira. Se tiver uma pessoa só fazendo isso para você direto, você pode contactar a pessoa, ela vai lá e faz. Ou você faz, por exemplo, quando a gente usa o Robinhood ou a E-Trade, ou aquelas que a gente chama de discount brokers, né? O discount brokers, que você paga 5,99, 7,99, às vezes até não paga nada para fazer o trade, tá? A comissão, mas geralmente tem que pagar uma comissão. Essa comissão é paga porque tem um agente ali que vai fazer a compra e a venda do seu investimento. Não é você que está fazendo. Apesar de dar a impressão que sou eu que estou fazendo ali, Ah, não tá, é. mas sempre tem alguém. Sim, sempre tem alguém, exatamente. Você não está diretamente conectado no Mas, por exemplo, para mercado. quem mexe mesmo com trade, tem que ser muito rápido, né? Sim, sim, sim. Hoje em dia, por exemplo, olha só para você ter uma ideia, o pessoal que está assistindo, eu comecei no mercado financeiro como trader, tá? Mas não era eu o trader, nós trabalhávamos com uma empresa e ela tinha, né, essa empresa então nos dava um valor monetário diário para nós começarmos a comprar e vender ações e aí dividir os lucros com a empresa. Era mais ou menos assim que funcionava a estratégia. Então, isso aí foi há muitos anos atrás, eu comecei em 2000, quando eu comecei com isso, tá? Era um pouco diferente. Hoje em dia as coisas elas estão mais, quer dizer, com o tempo, Avançados, né? né? E Né? para ser Muitas, trader também, para ser um trader como você, que trabalha para uma empresa, também tem que ter Uhum. uma série, tem que ter uma Sim, CIS. sim, sim. No nosso primeiro mês, é por isso que eu tenho muitos clientes americanos estudando comigo no Series 7, porque não tem como você trabalhar numa instituição dessa sem ter que passar pelo Series 7, por exemplo. O mínimo é o Series 7. O mínimo é o Series Então, 7. geralmente o processo é assim, você é contratado, vamos ser contratado pelo Bank of America para trabalhar lá. E você vai ter que trabalhar com clientes, representando clientes, tanto como um broker ou como um dealer, depende da sua função. Você vai ter que ter o Series 7. E Então, o se Bank não of for America vai representar te... clientes? Não Por entendi. exemplo, se não for representar clientes, aí precisa disso? Não? Precisa. Se eu for querer comprar e vender ações, ou renda fixa, etc., vou ter que ter essa representação. Não é qualquer um que pode ir lá, não é como ir comprar um carro, né? Não é como ir comprar um Ou bem. seja, o investidor tem que ter um broker. O investidor tem que ter um broker.
no mínimo um broker ali. O dealer pode fazer esse trabalho também, E mas geralmente é o aí, e broker. aí a corretora é exchange mesmo, né? Tem a E a corretora não, a exchange seria a Bovespa, por exemplo, essa é exchange. Ah, E a sim, mas eu corretora, falo a corretora, né? isso, aí a corretora é o membro do FINRA, é a corretora que é membro do FINRA, Aham, mas a né? corretora é quem paga o broker. Bom, é o cliente que paga a corretora que paga o broker. É, que paga. Então, É, o broker, ele está. isso. Aqui eu estou fazendo uma comparação do broker com o agente autônomo, né? Hoje, assessor de investimentos, Tá. que é quem executa essas ordens. E o broker, ele pode passar informações para o cliente, ele pode fazer recomendações. Geralmente, se for pago, sim, né? Então, a gente tem o que a gente chama de soft dollars, né? Os soft dollars. É um valor que o cliente paga, é opcional, e esse dinheiro tem que ser usado em benefício do cliente. Então, com pesquisa, com orientações, com alguma coisa assim. Aham. Então, isso varia muito de cliente para cliente. E tem também a figura do advisor, né? Que é um Sim, sujeito ali esse independente. não precisa ter Series 7, esse não precisa ter nada. Esse é um Mas ele advisor. precisa de um advisor, ou um advisor, né? Acho que tem até uma diferença, mas ele precisa ter um registro na SEC, certo? Salvo engano, acho que ele precisa. Depende do que você chama de advisor. Eu, por exemplo, eu conheço advisors, né, de plano como é muito comum em plano de previdência, né, de empresas, e a cada mês vai lá uma pessoa conversar. Geralmente, por exemplo, eu trabalhei em universidades, tive colegas que não eram da área de business, né, por exemplo, professores na área de biologia, na área de engenharia, que não estão a par do mercado, não tinham muito. Então, todo mês a universidade chamava um representante do fundo, né, do fundo sponsor, para dar orientações, e muitos deles não tinham Series 7, CFP, nada. Eles tinham conhecimento, eles davam um auxílio. Isso aí é possível. Agora, a empresa perde respaldo, né? E, na minha opinião, se o advisor não tem, pelo menos, algum tipo de certificação no mercado financeiro. Aí não é. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que não é proibido alguém fazer né, dar um conselho financeiro a alguém. Agora, para quem quiser ter, né, pagar por um conselho financeiro, eu acho que deveria pagar para alguém que tenha É, um eu estou respaldo, né? comparando aqui a figura do advisor com o financial planner, né? O financial planner, na maioria Entendi. das vezes, a Entendi. pessoa faz o CFP, mas ela, salvo engano, ela tem que ter um registro, né? Uma autorização da SEC para poder atuar ali e fazer, de fato, planejamento financeiro, acredito eu, né? Tá. Por exemplo, eu não poderia aqui no Brasil fazer um planejamento financeiro e para uma pessoa, Pode, simplesmente. desde que esse planejamento financeiro não tenha recomendação de valores mobiliários, porque se tiver recomendação de valores mobiliários, precisa do registro, né, da autorização como consultor de valores mobiliários. Aí por isso que eu estou fazendo essa comparação. Grande parte dos consultores no Brasil são também planejadores financeiros, né? E o planejamento financeiro não é uma atividade regulada no Brasil. Correto. Então, São poucos qualquer os pessoa pode falar que é planejador financeiro. O Exato. CFP, ele é reconhecido pelo mercado, mas não tem nada a ver com a Ambima, não tem nada a ver com essas entidades, na maioria das vezes vinculadas à autorregulação do mercado de capitais. Mas ele tem o seu valor, né? Mas é um valor, assim, para os outros verem, Isso. não é uma, Foi o que eu não tem quero. nada regulatório ali no CFP, pelo contrário. A pessoa ter um CFP e prestar um tipo de consultoria que envolva, né, os valores imobiliários, isso é uma atividade irregular. Aí por isso que eu estou te perguntando, né, sobre o CFP, e também sobre o registro do advisor, né? Uma vez eu vi, parece que tem uma diferença entre advisor e advisor. Acho que tem uma mini diferença, mas salvo engano, o consultor de valores imobiliários lá parece que ele tem que ter esse registro na Correto. SEC, né? Não O sei. consultor de valores, o CVM do Brasil, é o equivalente ao Security Exchange Commission, o SEC, nos Estados Unidos. Então, eu acho que daria para fazer um paralelo aqui, isso aqui eu estou fazendo um pouco meio que guessing, né?
que qualquer atividade que a CVM exija uma credencial, algum tipo, né, de título, é o equivalente lá no mercado americano, se você tiver que a SEC também pede, né? E a SEC ali é representada pelo FINRA, né, no caso dos exames Uhum. que nós estamos comentando aqui. São temas, né, complexos, né, Henrique? Lembrando, não tem tanto material Sim, produzido a esse respeito. E tudo muito começa bem. nesses bate-papos assim, né? Porque seria interessante também a gente encontrar um consultor brasileiro que está nos Estados Unidos, ou então um americano que entende desse assunto que está aqui no Brasil, mas de fato é bem complexo, ainda mais que o É. mercado americano, pelo que eu estou observando, ele é mais regulado do que o mercado brasileiro nessa questão da prestação de serviços. E o FINRA, É ele isso, na questão da prestação de serviço, talvez sim, mas eu só comento, o mercado financeiro americano, eu creio, né, que é muito dinâmico e muito maior do que qualquer um no outro mundo, devido a uma regulamentação menor, menos regular. Tanto é que de vez em quando tem uma bolha que explode e sai de baixo, né? Pensando por esse lado, eu acho que o mercado brasileiro ele é regular, ele é muito e Muito. não Isso consegue ingessa o abranger tudo. mercado brasileiro, né? O nosso mercado está bem engessado também, eu acho, né? É, mas também com as devidas motivações. Eu sou uma grande fã da regulação, né? Sim, Mas a maioria das pessoas que gostam do mercado não gostam de regulação. Eu acho que tem que ter, tem que ser cada vez mais clara, porque se faz uma coisa que vai valer para uns e não vai valer para outros, aí não dá. assim, isso é Então tem que verdade. ser Isso é bem verdade. claro, e a CVM enfrenta, né, essas dificuldades. Tem que trazer questões claras, né? Por exemplo, atividade profissional e habitual. Tem que ter algo falando o que é profissionalismo, o que é habitualidade, senão fica uma coisa ali meio, Concordo, né? concordo contigo. Então, Uhum. a gente vem tendo, eu acho que, eu não sei quem sou eu, né, para falar, mas eu acho que tem esse desafio, né? Que é uma questão É. também até mesmo interpretativa. Interessante. E sobre o CFA, Henrique, com o CFA, você falou que o CFA não só para ver se eu entendi bem, ele não é uma certificação, ele é uma carta? Certificação. No inglês, nós temos a palavra charter e tem a palavra certification, né? E a palavra charter, ela é maior, né, do que o certification. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o exemplo que eu digo é o seguinte, a gente não diz certificação de motorista, né? Nós dizemos uma carta de motorista, não uma carteira de motorista. Cadê a Isso, minha carteira de carteira? motorista, né? Isso, ela tem um peso maior do que um certificado, né? A palavra carta, carteira. Então, no inglês, a palavra charter tem um peso maior que certification. O charter, né, ele dá dando a entender que a pessoa passou por um processo de aprendizado maior do que aquele que fez uma certificação apenas. Né? Tanto é que o Aham. processo para obter o CFA é complexo, né? É bem Ele, complexo. ele é demorado, ele exige é por isso que o CFA é comparável a um MBA. Nós dizemos que quem está na área de finanças, nos Estados Unidos, principalmente, onde o MBA é muito caro, É você deveria melhor fazer. optar pelo CFA. A mesma Você coisa está pagou. acontecendo no Brasil. Às vezes a pessoa que quer, eu quero entrar para o mercado financeiro. Olha, compra o curso do Henrique ou um outro curso, vai fazer as Isso, vai se certificações, preparar porque para o vale mais, CFA. né? O CFA abre portas, por exemplo, se quem quiser imigrar, quem quiser ir para outro país, né? Por exemplo, o Canadá é um país que ele é baseado em pontuações. Se você for no site do governo canadense, você pode fazer lá um questionário e tendo o CFA, você vai ganhar pontos mais pontos para poder então avançar nesse processo migratório. O brasileiro que tenha um passaporte italiano, por exemplo, e tenha, né, o Charter, o CFA, ele com grande facilidade ia conseguir, no mínimo, uma entrevista de emprego fora do Brasil, em qualquer local onde essa pessoa possa trabalhar. O CFA realmente abre portas, né? É, Mais do que qualquer outra certificação, charter e mais do que um MBA em finanças. Claro, depende, por exemplo, o indivíduo, o participante do mercado financeiro, na minha opinião, deveria ter um MBA se ele for trabalhar num cargo de gerência, né? Se ele for gerenciar uma corretora, se ele for ter um cargo assim desse tipo.
trabalhar no mercado, com clientes, e mostrando respaldo e conhecimento, o CFA é suficiente para isso. É interessante, interessante. Mas então, se o CFA, né, a pessoa que tem o CFA, se ela quer entrar no mercado de securities com o cliente, ele tem que ter autorização. Se ele quiser, ou ele pode, por exemplo, o CFA ele pode montar uma corretora e contratar pessoas que tenham, né, uma certificação e trabalhar. E esses aí sim seriam os responsáveis para gerenciar as carteiras dos clientes, então o indivíduo podia ficar por trás. Quer dizer, não é necessário. Mas você está correta. Se eu quiser trabalhar com cliente e eu tiver aquela resposta, aí eu vou ter que ter realmente o Series. Tá? Entendi. Henrique, os assuntos são, assim, São diversos. vastos, É né? E a tanta, gente tanta vai coisa. abrindo O portas. Zoom já me deu uma anotação aqui, que nosso vídeo já está finalizando, Eu estou mas eu queria vendo. te agradecer aí pelo tempo, dedicação. Eu acho que é só o início de perguntas que vão vir, até mesmo da gente depois assistir e falar, nossa, isso aqui não ficou tão claro, isso aqui precisa de ser mais aprimorado, porque é complexo mesmo, né? Só o estudo do mercado financeiro já é complexo, né? Eu lembro quando eu Tá. comecei a estudar, eu falava assim, meu Deus, será que um dia eu vou entender isso? E assim, estudando o que que era Selic. E hoje o que mudou é que eu continuo achando difícil, só que eu acho outras coisas difíceis, né? Selic para mim não é tão difícil mais mesmo. E isso, por exemplo, é complicado, né? Não tem. Então, mercado não tem como. A dificuldade ela sempre vai estar em algum ponto ali de alguma matéria. E com certeza, dos profissionais de investimento é um ponto de atenção. E fica o convite aí para quem quiser migrar para os Estados Unidos, para o Canadá, para te procurar. Novamente, vou te pedir para dar um recado final aí para a turma e Perfeito. também para deixar suas redes sociais e Instagram, para que o pessoal possa Obrigado. te seguir e contratar os seus serviços aí para passar no CFA e bombar no mercado. Obrigado, Vivi, mais uma vez. Foi muito legal essa conversa. Estou disposto a fazer outros, tá? Só clarificando, né, o pessoal que quiser saber como, né, algumas dicas para imigrar, eu posso dar, mas não é a minha área. Fica bem claro isso, né? Mas eu posso dar alguns exemplos e algum do meu conhecimento básico. Agora, com relação a preparo para o CFA Charter, Series 7 ou qualquer uma dessas, não qualquer uma dessas é exagero, porque, né, eu só ensino o que eu tenho, né, o que eu já passei por isso. Então, como eu tenho CFA, já tive Series 7, então eu ensino essa. Mas quem tiver interessado em saber mais, pode entrar em contato sem compromisso, né? Você não é obrigado a comprar o meu curso para falar comigo. Estou aberto aí a esclarecer dúvidas. A minha vontade é que mais brasileiros façam e passem no exame para que nós tenhamos um grande número, né, de representantes do nosso país fora. Porque eu participei de muitos eventos, e o CFA faz eventos mundiais todo ano, e eram sempre os mesmos rostos, né, no Brasil. Os representantes do Brasil eram sempre os mesmos. A gente precisa ter um pouco mais, eu gostaria de ter Com mais, certeza. um número maior disso, né? É por aí. Então tá, as redes sociais é henriquecesar.com, meu website, lá tem o meu Instagram, meu YouTube, tenho vários vídeos no YouTube também que vocês podem ver sobre tanto o CFA como essa series do FINRA que eu comentei aqui com vocês hoje. Tá? Isso aí, É Henrique. isso, Obrigada e eu espero te encontrar aí mais vezes em outros estamos vídeos. aí. E desejar uma boa tarde aí para o pessoal. Conte conosco, chame a gente nas redes e vamos, Mandem vamos perguntas, para né? cima aí, dondando no mercado com as certificações e provas e cartas do CFA. Obrigada, Henrique. Tchauzinho. Obrigado, tchau, tchau.